Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Conversa com Especialista. Eu sou a Ana, do Comercial da RGA, e hoje eu vim trazer para vocês mais um tema super importante, que é a organização através da tecnologia para o comércio exterior. Isso mesmo, gente! Então, segue aí para vocês acompanharem a nossa entrevista. Roda a vinheta! Pois bem, pessoal, já estou aqui com o nosso senhor Rodrigo Glaziani e hoje a gente vai falar sobre a organização através da tecnologia para o comércio exterior. Né, Rodrigo? Então vamos lá, gente. A gente separou vários tópicos pra gente estar comentando sobre. O Rodrigo tá dando uma explicadinha pra gente, né? Porque é um tema meio confuso, um pouquinho difícil, mas nada que o nosso especialista aqui não possa explicar, né? Vamos lá. Para começo de conversa, hoje, né, o uso da tecnologia no comércio exterior se mostra um fator cada vez mais imprescindível para manter a competitividade dentro das empresas. O que você me diz disso daí, Rodrigo? Ana, o próprio nome diz, né, organização através da tecnologia para o comércio exterior. É o uso da tecnologia para a melhora dos processos das empresas de comércio exterior. Em específico aqui a gente vai falar sobre as comissárias de despacho, o trabalho que elas fazem. Então é imprescindível a tecnologia com esse processo. A RGA ela tem aí 15 anos, né, a gente está fazendo agora, são 15 anos de experiência convivendo com essas empresas, mais alguns anos antes de eu começar a RGA, a gente já teve alguma experiência. Então, Ana, nesses 15, 20 anos aí, eu mapeei 6 principais problemas que essas empresas têm, que fazem com que elas tenham retrabalho, com que elas tenham problema de gestão, tá? O primeiro deles é a padronização de processos. A padronização de processos, ela a organização tem um padrão, tem uma maneira de trabalhar, e as empresas têm uma dificuldade com isso, né? Geralmente cada funcionário trabalha de um jeito, não tem uma maneira, um funcionário que está um do lado do outro, ele trabalha diferente, né? Sim. Geralmente não se usa um software como padrão e fica desorganizado. Então essa falta de padrão é um problema muito sério para as empresas de comércio exterior que trabalham com a área aí principalmente do desembaraço aduaneiro. Mas isso serve em geral, viu, Ana? Porque independente do comércio exterior, qualquer empresa precisa ter um padrão de trabalho, né? A segunda é a gestão de follow-up. Aí já é uma coisa mais específica do comércio exterior, que trabalha muito com follow-up, né? O pessoal, o despachante, quem gerencia logística, ele presta o serviço para o importador dele, para o exportador, de informação, de onde que está a carga, de que maneira que está a carga. E se esse follow-up não for bem organizado, as empresas elas têm retrabalho, porque às vezes a empresa tem um software, lança todo no software, as informações estão lá, só que na hora de fazer o follow-up faz por fora, faz no Excel, faz no Word, e aí perde-se muito tempo com isso. É uma demanda muito grande da área de comércio exterior, o follow-up. Então também é um problema muito sério. Outra coisa é a automatização de rotinas. Então, a automatização de rotinas é criar procedimentos automáticos. Em vez de a empresa fazer tudo manual, ter processo manual, ela ter processos automáticos. Sim. Porque o comércio exterior, ele está, principalmente na importação, as empresas correm muito risco. Sim. Risco de multa, risco de erro de classificação aduaneira ali. Então, as empresas de comércio exterior, elas devem evitar o erro humano. E para evitar erro humano, tem que ter softwares, tem que ter tecnologia, tem que ter procedimento. Então, por isso, as empresas precisam usar um software para registrar DI, para registrar LI, para fazer cálculos de processo, para fazer estimativas. Tudo isso tem que ser feito de maneira automática para que a empresa não tenha prejuízo, e é um gargalo muito grande também. É o nosso terceiro item aí, né? A automatização de rotinas. Sim. O quarto item que eu apontei como um dos principais problemas também é a gestão estratégica de informações. Ou seja, uma empresa, ela tem que ter informações de qualidade. Sim. Ela tem que gerenciar ali, ter informações
centralizadas. Sim. O que são informações centralizadas? Todas no mesmo lugar, né? Sim. Ao invés de estarem espalhadas ali no Word, no Excel, né? Ou na cabeça da pessoa, toda a informação tem que ser centralizada e tem que ser de qualidade. Sim. Porque uma vez que a informação é centralizada e de qualidade, você tem como estudar ela. Você tem como estudar para tomar decisão. Agora, o que acontece com as empresas de comércio exterior? Elas não têm informação e tomam decisões erradas em cima de coisas que elas não conseguem analisar. Sim. Então, é um problema também muito sério. E lembrando, a gente está falando aqui de comércio exterior, né, de despachantes aduaneiros e tudo, mas serve para qualquer empresa também. Né? Exatamente. Integração de informações. Aí vamos falar especificamente também sobre o comércio exterior. Existe um cenário muito comum no desembaraço aduaneiro, que é a empresa que gerencia uma logística para um importador, um exportador. E geralmente esse exportador, ele tem um software ERP lá na empresa dele. E ele quer integrar. Sim. Né? E ele quer integrar essa informação geralmente com o despachante. Sim. Então é muito comum o importador virar pro despachante e falar assim, ó, eu tenho um layout, preciso receber o arquivo dessa forma. Né? Eu já vi empresas perderem clientes por causa disso. Porque às vezes o importador trabalha com aquele despachante há muitos anos e aquele despachante de uma hora para outra decide pedir um arquivo num determinado layout. Sim. Então a empresa tem que estar preparada para atender isso. Porque se ela não atender, o despachante vai buscar um outro parceiro que vai conseguir atender. Sim, tá? Então, para isso, tem que, né, estudar a melhor forma. Às vezes não precisa da empresa ter um programador dentro da empresa dela, né? Porque é muito caro ter um programador, não tem necessidade. Sim. Mas ela tem que ter um parceiro, primeiro tem que ter um bom software e depois tem que ter um bom parceiro para essa área de integração, para essa área de desenvolvimento e tal. A empresa não pode economizar com isso, porque ela pode ter um prejuízo muito grande. Sim. Tá? Esse é o nosso quinto item, né, dos principais problemas que eu mapeei. Sim. E que também que fazem com que a organização ela aconteça através da tecnologia, né? Sim, sim. E o sexto e importantíssimo item também é a segurança da informação, né? Então, Ana, por exemplo, a empresa, primeiro, ela tem que ter um software. Esse software, ela tem que ter muito cuidado com ele. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a tudo. Sim. A empresa tem que limitar a informação, quem pode ver o que, quem não pode ver, sim, né? A empresa tem que pensar onde que esse dado está, né? Se ele está local na empresa, se a empresa tem backup, se não, se ele está em nuvem, né? A gente vem falando em termos de tecnologia muito em nuvem nos últimos anos, né? Nos últimos anos aí, uma tendência muito grande tirar a informação do ambiente local, sim, e subir para a nuvem. O que é subir para a nuvem? É tirar do ambiente físico da empresa, evitando assim qualquer impacto, né, de problema físico, falta de internet, falta de, né? Sim. Quando a gente coloca num ambiente data center, um ambiente data center ele tem redundância de internet, redundância de energia, redundância de servidor e por aí vai, né? Então já evita. A empresa ela tem que se preocupar muito com a segurança da informação dela, porque ela pode ficar na mão. Sim. Ela pode estar trabalhando bem ali num dia, no outro dia não ter sistema porque, por exemplo, ela perdeu um backup. Sim. Né? Coisa que ela não se preocupou, achou que não era importante e tudo, e pode ter um prejuízo muito grande por causa disso, né? Então, Ana, todos esses itens que eu te falei, eles fazem com que a organização aconteça através da tecnologia. E esses são pontos extremamente importantes que uma empresa de comércio exterior e também de qualquer segmento, e nem precisa ser empresa grande não, viu, Ana? Porque às vezes as empresas pensam assim, não, é só empresa grande que pode ter isso. Não. Hoje em dia você tem softwares padrão aí, né, a gente fala de prateleira, que você pode comprar, você não precisa ter um desenvolvedor para fazer para você, você pode contratar empresas
especializadas em dar apoio nesse software, né? Aqui na RGA nós temos 15 anos trabalhando só com empresas implantando software para empresas de comércio exterior. Então a gente dá toda essa consultoria, esse apoio para as empresas que precisam usar bem, tá? A gente faz o atendimento remoto, apoia, dá consultoria, trabalha na questão da segurança. E é muito importante isso, porque se a empresa não busca um especialista em tecnologia, às vezes ela está gastando muito dinheiro e perdendo muito tempo. Né? Perdendo muito tempo, enquanto o negócio do empresário, no caso nós estamos falando de comércio exterior, o negócio do empresário é atender bem o cliente, é fazer o processo rápido. Tecnologia tem que deixar para quem entende. E a gente, e nós da RGA estamos aqui para apoiar. Dar esse apoio, né? Dar esse suporte. Entendendo todos esses tópicos, né, essas dores desses clientes, eu trouxe também uma segunda pergunta, gente. Essa segunda pergunta é: ô Rodrigo, quais são os maiores desafios que as empresas de embaraço aduaneiro enfrentam na busca da organização e gestão de processos operacionais? Ana, exatamente o que eu falei. Eu falei ponto por ponto dos principais problemas que eu mapeei nesses 20 anos lidando com essas situações. Mas o maior desafio que essas empresas enfrentam, Ana, realmente é a cultura. É a cultura de abrir a cabeça para o novo, abrir a cabeça para a tecnologia. E não pensar assim, mas eu sempre fiz assim, eu preciso continuar dessa forma. Não, tudo pode mudar e a tecnologia está aí para nos dar esse apoio. A gente só precisa, a partir de um certo momento, querer, né? Querer e também incentivar os nossos liderados, a nossa equipe que trabalha no dia a dia, que eles têm que abrir a cabeça e aceitar a mudança. Porque as pessoas hoje estão muito resistentes também às mudanças, né? Então o maior desafio, Ana, que eu falo é isso, né? A gente implanta sistema há tanto tempo e o sistema roda tão bem em algumas empresas e não roda em outra. Por que uma consegue rodar e a outra não consegue rodar? É aí que tá, a ferramenta funciona. O que não funciona bem é a maneira que a empresa tenta implementar a coisa. Né? Ela tem que realmente ouvir a opinião de um especialista, tem que trabalhar a cultura da empresa antes de implementar, porque eu costumo dizer que é igual uma terapia. Se você vai numa terapia, você tem que estar aberto para mudança. Então, se você contrata uma consultoria, se você contrata um treinamento, se você contrata alguém para implementar uma tecnologia, você tem que estar aberto ao que essa consultoria vai te pedir para fazer, porque senão não adianta também. Exatamente. É o dinheiro jogado fora, né? Ele vai lá, paga, mas não aceita dentro da empresa, né? Muito cabeça fechada. Mas voltando para esse assunto mesmo, que a tecnologia pode ajudar muito, né, Rodrigo? E como é que a tecnologia entra nisso tudo, além dos softwares, né, os sistemas, como é que ela pode ajudar o comércio exterior, né? Como é que ela pode ajudar essas empresas de embaraço? Ela pode ajudar na organização, na economia de tempo, na fidelização do cliente, porque o cliente hoje, Ana, ele quer ser amparado, ele quer trabalhar com alguém que vai resolver, né? Que alguém que vai resolver o problema dele. Então, se o despachante aduaneiro, a comissária de despacho, a empresa de logística, está disposta a trabalhar esses pontos aqui, ela vai conseguir fidelizar o cliente, ela vai conseguir agradar a equipe, porque a equipe também vai estar bem alinhada. Então, o segredo é só abrir a cabeça que tecnologia tem, recurso existe. Sim, ajuda demais, né, gente? Então foi isso a nossa entrevista. Muito obrigada, Rodrigo. Olha, me deu uma aula aqui também, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Já ativa o nosso sininho, já se inscreva no nosso canal para você não perder mais nenhum vídeo, viu, gente? É isso, um abraço, até mais. Oferecimento RGA Informática.